Fórum de Conhecimento Jurídico da FAPIMAN. O Fórum de Conhecimento Jurídico é uma iniciativa acadêmica que reforça o compromisso da FAPIMAN com a excelência na formação dos futuros profissionais do direito. O evento promove um espaço dinâmico de debate, reflexão e atualização, reunindo estudantes, professores, pesquisadores, profissionais da área jurídica para discutir temas relevantes e contemporâneos. Mais do que um encontro acadêmico, o fórum integra teoria e prática, permitindo que os participantes ampliem seus conhecimentos, desenvolvam habilidades essenciais como argumentação, oratória e pensamento crítico, e se mantenham atualizados frente às constantes mudanças da legislação e na jurisprudência. Além de incentivar a pesquisa e a produção científica, o Fórum fortalece a interação entre a instituição de ensino superior e a comunidade jurídica, aproximando alunos de juízes, advogados, promotores e demais operadores do direito, favorecendo o networking e o desenvolvimento profissional. Com essa iniciativa, a FAPIMAN reafirma seu papel como referência em educação jurídica, contribuindo para a formação de profissionais qualificados, éticos e preparados para os desafios do mercado e da sociedade. A comissão organizadora agradece a direção, professores, funcionários, diretório acadêmico e acadêmicos da FAPIMAN pela contribuição dada para que este evento seja pleno de sucesso. Agradecemos aos nossos parceiros patrocinadores que muito contribuíram para a realização deste evento. Passamos ao momento principal desta noite. Para tanto, convido a doutora Aline Gonçalves de Mello Meneghelli para apresentar a palestra Direito Notarial. Breve currículo da palestrante. Graduada em Direito pela Universidade Norte do Paraná, pós-graduada em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Constitucional Contemporâneo, pós-graduada pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Convido a palestrante, doutora Aline Gonçalves de Mello Meneghelli, para proferir a sua palestra. O microfone aqui lá. Tem o microfone lá. Ok. Tá desligado? Dá uma olhada. Eu quero aquele controlezinho também do Controle. Obrigada. Mexe. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer, então, a toda a organização do evento, a toda a organização aqui da FAPIMAN, especialmente a doutora Leocádia, que me presenteou com esse convite. Muito obrigada. Então, meu nome é Aline Gonçalves de Mello Meneghelli, sou tabeliã de notas, titular do tabelionato de notas de Jandaia do Sul. Sou casada com o Fabiano, que está aqui. Levanta a mão, marido. Tenho uma filha chamada Maria Eduarda, de 9 anos, que também está aqui. Levanta a mão, Maria. E temos a Maria Júlia, que está no forninho atualmente. Então, deixa eu colocar aqui. Isso. Sou natural de Biporã, Paraná, formada em Direito pela Universidade Norte do Paraná. Tenho algumas especializações pelo Instituto de Direito Constitucional Contemporâneo, pela Escola do Ministério Público. Antes de ser tabeliã de notas, eu fui por 10 anos servidora pública estadual, na comarca de Londrina, lotada na 2ª Vara de Família e Acidente de Trabalho. Então, foi uma experiência também muito valiosa na minha vida. E sou professora de oratória jurídica na Banca Virtual Oratória, que é um curso especialista em fases orais de concurso. E como uma boa professora, eu gosto de fazer perguntas. O Wesley achou que eu viria aqui hoje para responder perguntas. Só que não, Wesley, eu vim aqui para fazer perguntas. Então, a gente pode combinar assim, vocês me ajudam respondendo as minhas perguntas e no final eu respondo as perguntas de vocês, tá? Então, a minha primeira pergunta é: hoje em dia,
Como é possível, vocês sabem como é possível se tornar dono de um cartório? Quem sabe? Essa é fácil. Muitos falaram concurso, quem falou curso de Direito? Muito bem, também o curso de Direito é um dos requisitos. Então, mas hoje, realmente, desde a Constituição de 1988, a regra é concurso público. Ninguém mais pode se tornar dono de um cartório através de uma indicação política ou passando de pai para filho. Isso é assim desde 1988. O meu concurso é o terceiro concurso de outorga de delegações do Paraná. É um concurso, então, estadual, que fica a cargo do Tribunal de Justiça de todos os estados. Muito bem, é um dos concursos mais rígidos, então, do Brasil, né? Ele tem todas as fases de um concurso de magistratura do Ministério Público, né? Primeira, segunda, fase oral, fase de títulos. Então, será que tem que estudar? Tem que estudar bastante para passar nesse concurso. E, além de outros requisitos, né? Como que é seu nome? Como a Pamela disse, é obrigatório ser, então, bacharel em Direito ou ter 10 anos de atividade notarial de registro. Então, se nós comprovarmos também aquele profissional que trabalha em cartório por 10 anos, é também apto a prestar o concurso público de outorga de delegações. Tá? E qual é a natureza jurídica da nossa função? Então, o tabelião de notas, o registrador de imóveis, será que é um servidor público? O que vocês acham? Quem que vai responder essa? Hein, Maria? Eu sei poucos nomes aqui. Wesley, e aí? É um servidor público? Quem falou não? Pamela, muito bem. Isso mesmo, não é um servidor público, tá, pessoal? Nós não contamos com as garantias do servidor público, nós não recebemos dos cofres públicos. Quando eu passo no concurso, eu não chego na minha sala e eu não tenho toda a estrutura que um magistrado já tem, de pegar lá uma mesa, uma cadeira, uma sala, uma assessoria, um computador, não, né? Então, eu já ouvi muito assim, essa pergunta que eu fiz anteriormente, né, de como se tornar dono de um cartório. É comum o pessoal no balcão do cartório me perguntar assim: é você que comprou o cartório da Olga? Isso dói, gente. Dá uma dor, assim, né? Não, eu não comprei o cartório, eu passei no concurso. Eu sofri para passar no concurso, né? Foram anos ali de abdicação, perdendo ali fases da minha filha, né? Então, não é assim, né? Não é comprando, porém nós temos que comprar toda a estrutura física, né? Apesar de nós não somos servidores públicos, então nós não recebemos essas garantias e nós temos que arcar com toda a estrutura física. Então, quando você passa no concurso de cartório, né, você já tem que ter aí esse valor ali, essa preparação, porque você vai negociar com o antigo titular toda a estrutura física do cartório, os computadores, as mesas, o espaço físico todo. Então, é uma coisa que tem que ser negociada e só depois disso o juiz vai te dar exercício, tá? Então, essa é uma das desvantagens ali de nós não contarmos, então, com as garantias dos servidores públicos. Toda a estrutura física, folha de pagamento de funcionários também, tá? Nós temos que arcar com a folha de pagamento. Então, nós não recebemos, só um minutinho, Pamela, nós não recebemos dos cofres públicos, nós recebemos dos usuários. Então, vocês que vão no cartório, vocês vão pagar o reconhecimento de firma e esse dinheiro vai para a tabeliã, que vai fazer, então, os repasses desse valor. Vai pagar o Estado, vai pagar os tributos, vai pagar os funcionários e todos os custos. Pode falar, Pamela. Quando chega esse momento de ser passado de um titular para outro? Então, esse momento se dá com a aprovação do concurso, tá? Quando finaliza o concurso, meu concurso, por exemplo, terminou
O concurso de cartório é um pouco demorado, começou em 2018 e terminou em 2022. Então, quando terminou o concurso, em janeiro de 2023, nós tivemos a audiência, foi em dezembro ainda de 22, a audiência de escolha. Nós todos vamos até o Tribunal de Justiça e é feita uma audiência de escolha onde você escolhe as serventias na ordem de classificação. E aí cada um levanta, cada candidato tem 2 minutos para escolher. No meu concurso tinham 800 pessoas escolhendo serventias, né? Então, o primeiro se levantou e escolheu, aí a gente vai lá e risca a serventia que ele escolheu. Nós temos uma lista, cada um tem 2 minutos para escolher, levanta, escolhe, risca, levanta, escolhe, risca, e assim vai até chegar na sua vez, né, na ordem de classificação, e aí com a outorga você sai da audiência e você pode se apresentar para o juiz da comarca, e aquele que não era mais titular do cartório, porque o cartório estava vago, mas quem estava respondendo pelo cartório já sabia que isso estava prestes a acontecer. Então, os funcionários mesmo estavam me esperando. Quando eu cheguei, eles já sabiam quem eu era, já tinham assistido a audiência de escolha, né? Então, existe. Um prazo, se fala para eu me apresentar, para a gente se apresentar ou para a gente... Tem um prazo, sim, né? Nesse caso, no nosso caso foi uma situação meio específica, porque alguns entraram em exercício antes, outros esperaram para entrar um pouquinho mais para frente, mas existe um prazo. Mas geralmente, assim, quem terminou a audiência de escolha, todo mundo já corre para entrar em exercício, porque se acontece alguma coisa, se alguém trava o concurso, quem entrou em exercício entrou, quem não entrou vai ter que esperar. São muitas decisões judiciais, muitas impugnações que acontecem durante o concurso de cartório. Tá? Muito bem, continuando. Então, a Lei 8935, que é o Estatuto dos Notários e Registradores, é uma lei, então, que traz ali todo o regramento da nossa atividade, e lá está previsto que o notário, o tabelião e o oficial de registro são profissionais de direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. É um conceito. Então, o meu objetivo aqui, pessoal, é trazer um panorama geral, tá, de todos os cartórios, de todas as especialidades e adentrarmos no Notas, que é a minha especialidade, e o tema-chave aqui, a pedido da doutora, são os inventários extrajudiciais. Então, nós vamos chegar lá. Quais são os cartórios existentes e suas especialidades, então? Tabelionato de notas, tá? Cada especialidade dessa é um cartório. Então, em todas as comarcas, nós temos uma especialidade dessa. Nas cidades que não são comarcas, aquelas que formam a comarca, por exemplo, Jandaia do Sul, é formada por Caloré, Marumbi, lá também existe um cartório, mas é um cartório um pouquinho diferente desses que existem na comarca. Eu vou explicar. Então, o tabelionato de notas, que é o meu, tá? Onde fazem escrituras públicas, reconhecimento de firma. O tabelionato, os tabeliões de protesto de títulos, né? Onde são protestados os títulos, onde as pessoas podem reaver valores lá de títulos que não foram pagos, né? Isso é uma outra especialidade. Os oficiais de registro de imóveis, então toda comarca tem um oficial de registro de imóveis. Os oficiais de registro de títulos e documentos civis de pessoas jurídicas, civis de pessoas naturais, interdições e tutelas. Esses, geralmente, são em um único cartório, tá? Que é onde se faz casamento, óbito. E os oficiais de registro de distribuição e os de contratos marítimos. Então, os contratos marítimos a gente vê mais em cidades que tem porto, né? Não é em todas as comarcas. E os de distribuição, geralmente, é o mesmo distribuidor do fórum. Agora sim, quais as competências do tabelionato de notas? Então, que é a minha especialidade. Então, lá nós fazemos escrituras públicas de diversas naturezas, então, compra e venda, permuta, doação, inventários, hipoteca, né, diversas escrituras de garantia. O que mais, doutor Carlos, que eu estou esquecendo? Emancipação. Isso. As atas notariais, pessoal, é uma competência
muito procurado atualmente nos cartórios, né? É um documento aí que faz prova, tem sido muito apresentado nos processos judiciais, né? Hoje os juízes não estão mais aceitando aqueles prints de WhatsApp, eles pedem então que a pessoa leve ao cartório o telefone para que nós transformemos essa prova em uma prova pública, né? Cabe à tabeliã analisar essa prova, então, para dar segurança jurídica, né? Uma palavrinha-chave aí da nossa profissão, segurança jurídica ao ato e trazer essa prova, então, com maior valor. Testamentos públicos, então, é mais uma competência. Nós temos feito muitos testamentos atualmente. As pessoas cada vez mais estão se preparando, né, para o momento posterior ali ao falecimento, e esse preparo está sendo em vida. E reconhecimento de firmas e autenticação de cópias, que também é um serviço muito procurado nos cartórios. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Tá, muito legal isso aqui agora. Posso fazer escrituras públicas apenas no cartório da minha cidade? Quem não viu a resposta pode responder. E aí, as escrituras, os atos que são feitos no cartório de notas, pode ser feito só na cidade que você mora? Muito bem, não precisa mesmo, tá? Os cartórios de notas, diferente do cartório de registro de imóveis, você pode escolher. Então, tá lá na Lei 8935 também, é de livre escolha do cidadão. Então, onde você vai lavrar uma escritura. Você pode ir até o cartório da tua escolha, independentemente da cidade que você reside, do imóvel, do local do imóvel, né? Essas regras mudam um pouquinho quando a gente trata de atos eletrônicos, eu vou explicar. Mas isso a gente pode fazer um contraponto com o registro de imóveis. O registro de imóveis não, né? Lá ele tem um acervo específico e você só pode ir naquele cartório específico registrar a sua casa. Você só pode ir naquele cartório específico fazer uma averbação da sua residência. Então é diferente do Notas. No Notas a gente pode escolher o cartório, tá? Então, no e-notariado, que são os atos eletrônicos, a regra é um pouquinho diferente. Nós temos algumas restrições no e-notariado, que é a prática de atos eletrônicos. É uma coisa muito nova, tá, pessoal? O e-notariado é uma plataforma, então, que permite ao cartório de notas realizar os atos de forma eletrônica. Hoje nós podemos fazer uma escritura pública totalmente digital. Eu colho assinaturas de pessoas fora do Brasil. Hoje mesmo eu fiz com um casal nos Estados Unidos, ontem com um casal no Japão. Então, nós fazemos muitas escrituras com pessoas no exterior. Nos inventários é muito comum, então, os herdeiros, cada um morar num lugar, né? Moram em um estado diferente, às vezes moram em outro país. E aí, o e-notariado vem como uma ferramenta a facilitar e a tornar menos oneroso, né, o procedimento. Por quê? Antes era necessário uma procuração pública. Você tinha que fazer uma procuração pública, e para quem não sabe, a tabela do Paraná é a mais barata, então uma procuração que aqui custa R$160 pode custar até R$1.000 em outros estados. Então, a procuração era preciso ser feita porque não tínhamos a opção dos atos eletrônicos. E quando a pessoa morava no exterior, era mais difícil ainda. Tinha que fazer uma procuração no consulado, não é, doutora? Um estava em Londres, outro estava nos Estados Unidos para um inventário. Tem que fazer, tem que levar consular, tem que primeiro marcar, agendar para eles fazer, mandar uma minuta. E a doutora falando de consulado, agora eu me lembrei de mais um serviço que não consta lá ainda na 8935, mas já consta em nossos provimentos, as nossas resoluções, que é o apostilamento. É um serviço também feito no Notas hoje, nós esquecemos, né, doutor Carlos? O marido também esqueceu. Então, os apostilamentos são muito procurados também no cartório, tá? Os apostilamentos, então, nada mais é do que
é um reconhecimento de firma em um documento para que ele tenha validade lá no exterior. Então, o pessoal procura muito para fazer empresas que fazem negociação em outros países, pessoas que fazem, então, a cidadania de outros países, e precisam apostilar os documentos para valer no exterior. Então, a plataforma do e-notariado é uma ferramenta que veio facilitar muito a nossa vida, e para você utilizá-la, você só precisa de um certificado digital do e-notariado. Esse certificado não tem custo, tá? E ele é feito também pelo cartório. Ele pode ser feito presencialmente ou também remotamente. Então, aquela pessoa que está lá no exterior que não tem o certificado, eu emito para eles de forma remota. Eles fazem a solicitação, a gente emite e é gratuito, tá, pessoal? Essa é legal. Essa vale... O que você trouxe aí, Maria, para presentear o pessoal, quem acertar minhas perguntas? Nada, Maria. O que é desjudicialização, pessoal? Quem sabe essa? Eu falo para Maria assim, Maria, veja a etimologia da palavra, o que significa desjudicializar. Quem vai me responder essa? Essa, Wesley. Essa é boa, hein? Eu sei da Pamela também. Os outros coleguinhas me responderam, ela falou. Quase isso. Pense na palavra desjudicializar. Como que é o nome do senhor? Muito bem, seu Edson. Parabéns, é isso mesmo. Tirar do judiciário, então, tá, pessoal? A desjudicialização é um movimento, então, de tirar do judiciário competências e trazer para o notas. Nós falamos assim, tirar, mas é um tirar assim, entre aspas, tá? Porque as ações continuam, né? O Poder Judiciário fica, então, a critério da pessoa. As portas do Poder Judiciário sempre estarão abertas. Mas você pode optar pelo notas, inclusive com uma ação já em andamento, um divórcio já em andamento, um inventário já em andamento, você pede a suspensão e vai para o notas finalizar, tá? Então, com a finalidade de tornar os atos mais ágeis e menos onerosos, a Lei 11.441 de 2007 trouxe, então, para o tabelionato de notas várias competências, como de divórcio, separação, inventário, reconhecimento de união estável, né? Isso, separação. E aí essa regulamentação foi através da Resolução 35 de 2007. E aí nós vamos entrar no nosso tema, meu tema preferido, o inventário extrajudicial, tá? A gente fala assim, é complicado, né? O pessoal às vezes vem, ai, né, doutora, mesmo aconteceu, né, faleceu o pai e tal, a gente fala, é um momento muito triste, né, pessoal, o inventário, a gente não gosta nem de pensar nisso, né? Mas a facilidade do notas, isso torna tudo isso muito mais leve, né? Principalmente porque quais são os requisitos, então, do inventário extrajudicial? Primeiro conceito, né, pessoal? Quem aí já teve a matéria de sucessões? Não chegaram ainda nas sucessões? Não? Vocês estão com medo de eu fazer pergunta? Não vou fazer pergunta, não. Ninguém teve sucessões ainda? Então, o inventário, o que é, pessoal? É a junção ali de todo o patrimônio do falecido, né? A criação desse espólio, dívidas, direitos, valores, bens, e a transmissão disso para os herdeiros aquele direito, né? Seguindo as regras do Código Civil, seguindo as regras do direito sucessório. E o inventário extrajudicial é a forma mais ágil, menos onerosa de realizar essa partilha. E quais são os únicos requisitos atualmente para fazer um inventário no cartório? Não pode brigar. Tem que estar todo mundo amiguinho. Pessoal, então hoje é muito simples trazer um inventário para nós, né? Só precisamos, então, da concordância entre as partes e da participação de um advogado. Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas todas essas competências que vieram, né, do judiciário para o notas, todas elas vieram junto com o advogado, tá? O advogado é essencial para nós
em todos esses atos, divórcio, separação, inventário. O advogado ele tem que assinar a escritura, acompanhar a feitura da escritura, concordar, assessorar as partes. Tá? Aí, infelizmente, eu não posso atender. Aí tem que ir para o judiciário. Se tiver testamento. Boa! Essa é uma pergunta que eu ia fazer, mas o senhor já me fez. Se tiver testamento, existe regra específica, mas a gente pode fazer no cartório. Tá? Mas ele não é necessário se os herdeiros se conversam, estão de acordo. Não é necessário. O testamento, se ele existir, se ele foi feito, ele tem que obrigatoriamente ser cumprido. Não, mas a necessidade de fazê-lo não é obrigatório. Não. A pessoa vai fazer um testamento sempre em vida, né? E de acordo com a sua vontade. Se ela deseja fazer o testamento, ela vai fazer e tem também regras para serem respeitadas, né? A pessoa não pode testar todo o patrimônio se ela tem herdeiros necessários, por exemplo. Mas se existe um testamento, e se a gente tem ciência disso, né? Porque existem várias modalidades de testamento. Existe o testamento público, o testamento particular, o testamento cerrado, né? Esses dias apareceu lá no cartório o pessoal com um documento fechado há 1000 anos. E aí a minha funcionária veio e falou assim: Aline, eu acho que é um testamento cerrado. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a gente só estuda isso, né? A gente nunca viu. E eu não posso abrir o testamento cerrado, eu faço, eu tenho que costurar ele, mas quem abre é só o juiz. Né? Tem uma história importante em Londrina que o advogado reuniu lá todos os familiares, era uma família assim, de muitas posses em Londrina, e aí fez para fazer a abertura do testamento. Abriu o testamento cerrado, acabou, perdeu toda a validade do testamento. Acabou o testamento, não tinha mais testamento. Mas então, o testamento, ele precisa ser cumprido, e ele tem que ser cumprido no inventário. Então, quem faz um testamento, ele não está livre de fazer um inventário, diferente de quem faz uma doação. Ele disciplina lá como ele quer que aconteça a vontade dele após o falecimento, porém ele deve ser cumprido. Eu posso cumprir ele dentro da escritura de inventário, ou eu posso cumprir ele dentro do judiciário. Mas antes disso, eu tenho que fazer um procedimentozinho lá no judiciário para poder fazer a escritura no notas. Tá? Dentro do testamento, de fazer exclusão total dos filhos, perpetuar a propriedade financeira. Não, como eu disse, existem algumas regras que têm que ser respeitadas. Uma pessoa hoje, ela pode testar com herdeiros necessários, tá? Quais são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e o cônjuge. Então, se ela tiver herdeiros necessários, ela só pode testar, abrir mão, dar para um terceiro, 50% do patrimônio dela. Então, ela tem que respeitar esse limite. Os outros 50%, então, são resguardados para a legítima, que a gente chama que são os herdeiros necessários. Eu tenho um testamento particular. Eu ia contar do testamento. Mas eu mandei ele registrar. Porque se na hora que eles forem abrir, aí fica guardado comigo. Isso. Aí na realidade, aí vai ser essa história. Aí eu vou chegar para olha, existe o testamento, assim, assado. Muito legal, né? Mas eu pedi para registrar. Isso aí. Direito de sucessões é o máximo. Esse já apareceu também lá no cartório. Eu tinha um testamento particular, mas a gente está em acordo, a gente não quer usar o testamento. Não, eu falei para as meninas nem pensar, a gente já sabe que existe, por mais que ele seja particular, eu não posso fechar os olhos. Né? Tem que ser muito transparente com essas situações. A gente tem que cumprir o testamento certinho dentro do inventário. Né? Quando a gente faz um testamento hoje dentro do cartório, pessoal, eu tenho que comunicar alguns órgãos. Então, ele fica lá registrado. E quando a gente vai fazer um inventário, a gente tem que tirar várias certidões. E uma das certidões é a certidão negativa ou positiva de testamento. E eu falo para as meninas, tirem isso por primeiro. Primeira coisa que tem que fazer é tirar essa certidão de testamento. Porque se tiver, eu tenho que fazer um procedimento antes de fazer o inventário. Então, é importante demais verificar essa questão. Uma outra coisa que eu posso compartilhar com vocês também que aconteceu hoje, bem interessante. O rapaz chegou no balcão e ele queria saber de renúncia de herança. E aí ele disse assim,
Olha, eu sou casado em comunhão universal de bens e eu não vou ter filhos, nós não vamos ter filhos. E os meus pais, eu já sei disso, né? Os meus pais vão herdar junto com a minha esposa se eu falecer. Se não mudar a lei. Se não mudar a lei. É. E ele disse assim, eu quero que meus pais renunciem à minha herança, para que fique tudo para minha cônjuge. E aí? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer a renúncia de herança agora? Pode, Wesley. O Wesley vai me massacrar de pergunta depois. Uma pergunta. Não pode, tá, pessoal? E aí ele ficou arrasado quando disse pra ele que não podia. Porque já estava tudo esquematizado, ele já tinha conversado com os pais, já tinha conversado com os sogros, todo mundo ia renunciar à herança. Eu falei, não pode, gente. Sabe por quê? Porque não existe herança de pessoa viva. Essa é a principal explicação. A gente não pode renunciar a uma herança de uma pessoa que está viva. Né? Então, qual era a saída para ele? Se ele não quer que os bens fiquem para os pais, os bens, veja pessoal, é uma regra de direito sucessório. Um testamento. Só que aí o testamento também não vai poder se livrar de tudo, né? Aí se ele já sabia, então é 75% só, né? 75%. Porque daí, pessoal, 50% só a pessoa vai poder testar. Os outros 50%, 25% para o cônjuge. Na verdade, tem uma regra, acho que é um terço para cada, vai ser um terço para cada, né? Cônjuge e os pais. Doação é um tema que a gente vai entrar também mais para o final aqui. Então, no caso dele, os bens já estavam no nome dele. Os bens eram dele. Não é permitido fazer doação entre cônjuges. Entre cônjuges é um regime assim bem específico, né? Eles são mancomunheiros já nos bens. Então, para ele fazer uma doação para ela, ele teria que dissolver o vínculo conjugal. Teria que fazer um divórcio. E eu já faço muito, viu, gente? Divórcio que não é divórcio. Hoje mesmo eu fiz. Diz que o homem não queria, não. Falei, olha, é muito comum, tá? Fazer divórcio assim e tal. Ele estava chateado. Cada um com as suas razões, né, pessoal? Então, existe prazo para fazer um inventário? Existe, tá? A legislação prevê, está lá no Código de Processo Civil, artigo 611, e prevê que deve ser instaurado 2 meses. Esse prazo, pessoal, é respeitado? Todo mundo falece, vai lá, faz inventário em 2 meses? Não, né? Muita gente não. Até que hoje em dia, bastante gente tem feito assim, de forma mais rápida, sabe? Mas a gente faz muito inventário ainda de falecimentos assim, de muitos anos atrás. E quais são as consequências disso? Essa é uma boa pergunta. Qual é a consequência para quem não respeita o prazo de fazer o inventário? Quem falou muito? Até que enfim, você me respondeu. Olha, interessante, o estado do Paraná é um dos únicos estados que não existe multa ainda. Não está ficando multa ainda, pessoal. Porque a maioria dos estados já prevê e já aplica essa multa. Então, a qualquer momento, isso pode começar a acontecer. E isso já acontece na extinção do usufruto. Então, quando a pessoa falece e ela tem um usufruto, tem que correr fazer a extinção desse usufruto. Porque isso já tem multa. Sabia, doutora? Nós já fizemos e assim, as multas são dolorosas. Dolorosas, tá? Oi. Quanto tempo o cartório tem para fazer esse processo? Existe um prazo, sim, na resolução, né? Se eu não me engano, é 60 dias o prazo do inventariante, acho que tem 1 ano para finalizar o processo, mas no meu cartório, o prazo é bem pequeno, né, doutor Carlos? A gente corre bastante para fazer, assim, com uma agilidade, né? Porque a gente vê que esse é um diferencial. As pessoas procuram muito por conta da agilidade. Ninguém quer mais ficar esperando 1 ano uma escritura, né, Maria?
Então, é possível fazer um inventário extrajudicial quando existe um testamento? Pergunta do diretor, né, diretor? Então, qual é a regra, então, tá? Tá lá no artigo 12b da nossa resolução 35. Eu tenho que pegar esse testamento, então, dar para a parte, falar assim, olha, né, quando é o advogado, o senhor vai ter que ir lá no judiciário, apresentar esse testamento para o juiz e dizer para ele, registra e cumpre. O juiz vai dar uma decisão muito simples, né, de registro e cumprimento. Quando eu trabalhava lá na segunda vara de família e sucessões, eu fazia muito essa decisão, é uma decisão simples, uma sentença simples, né, registra lá no fórum, determina o cumprimento e mais uma coisa, diz o Código de Normas que ele tem que autorizar a lavratura no extra, né? Então tem que vir lá uma linhazinha da decisão que autoriza o inventário extrajudicial, nesse caso com o testamento, tá, pessoal? É uma regra simples, regra é regra, a gente tem que observar. Expressa autorização do juiz sucessório. É possível reconhecer a união estável no inventário extrajudicial? E aí? União estável. Quem tinha uma união estável em vida, que não fez nada, que coisa, hein, pessoal? Não é bom, né, deixar isso acontecer. O bom é regularizar tudo em vida. Mas quem tinha uma união estável e acabou não regularizando, pode fazer isso dentro do inventário? Apenas essa pergunta aí, vou fazer uma outra. É possível, por exemplo, se tiver uma herdeira, tenha sido reconhecido durante o casamento ou não está, nesse momento também pode fazer direito de A paternidade? Não. É uma das únicas coisas que, por exemplo, se no testamento tem lá um reconhecimento de paternidade, eu não posso fazer. Tem que ir para o judiciário. A gente ainda não consegue fazer nenhum ato que envolva o reconhecimento de paternidade. Tá? Tem que ser feito no judiciário. A união estável, hoje ainda é possível, né? É mais uma coisa boa para o extrajudicial. Então, se aquela pessoa faleceu, não regularizou. Esses dias atrás tinha um senhor e uma senhora, eu até tirei foto e postei no Instagram. Eles iam lá no cartório, perguntavam, falavam assim, mas vocês convivem aniversário? Convivem. Faz quanto tempo? Ixi, 30 anos. Mas vocês não têm nada? Não tem nada. Ah, eu vou ter que fazer a união estável de vocês. Ah, será? Eles iam. Tá bom, nós vamos conversar em casa e a gente volta. Ah, quando vocês voltar vai ter até champanhe aqui. E eles foram, gente. Vocês veem que gracinha o senhorzinho e a senhora foram. A gente fez a escritura de união estável e aí ficou tudo acertadinho. Então, é muito bom, né, pessoal, regularizar isso em vida, porque evita tanto conflito, né? Quanto mais certinho a gente deixar, melhor. Então, aí, nesse caso, o que acontece? Tem que ter mais herdeiros. Se tiver mais herdeiros e os herdeiros reconhecerem isso, assinarem a escritura ali, reconhecendo essa união estável, sem problema de nós colocarmos lá dentro da escritura uma partezinha dizendo, olha, que o fulano tinha união estável, vivia tanto tempo, como se casado fosse, e que os herdeiros reconhecem. Agora, se não tiver outros herdeiros, se ele for o único herdeiro necessário, aí ele tem que ir para o judiciário. Infelizmente, ele vai ter que fazer prova lá. Ele vai ter que fazer, então, o reconhecimento disso, ou que isso tenha sido reconhecido anteriormente, tá? Previamente reconhecida por sentença judicial, escritura pública, ou termo declaratório, previamente registrado também lá no livro E do Registro Civil, tá? Você comentou que os herdeiros necessários são descendente, ascendente, cônjuge. Aí depois nós temos os colaterais, que são os irmãos do falecido. Pensei que você ia falar que eu esqueci a companheira. Companheiro também é herdeiro necessário. Exato. No caso do reconhecimento de uma união estável, não tem, só sobrou o cônjuge e companheiro. E é uma união estável, não reconhecida em vida. É possível esse cônjuge ou companheiro fazer o inventário, recebendo toda a herança, só que nesse inventário reconhecer o união estável? O cônjuge, sim. Eu não entendi a questão da união estável. Ele conviveu em união estável anteriormente? Estável, não está reconhecido. Aí no inventário vai reconhecer o união estável. Não pode. Sem ele.
Não pode. Para a gente fazer na escritura, tem que ter outros herdeiros que reconheçam a união estável e que assinem a escritura. Esse é o requisito. Nem se chamar os colaterais. Eu entendo que sim, porque são outros herdeiros, né? Ó, até o artigo estava aqui. Cadê? Olha lá. Inventário. Cadê? Passei? Aqui. Pelos demais sucessores. Ó, cônjuge sobrevivente é herdeiro quando reconhecida a união estável pelos demais sucessores, ou quando for o único sucessor. Então, e a união estável estiver previamente reconhecida. Sucessor, não fala herdeiro necessário, né? E os colaterais são sucessores também. Eu faria. É possível fazer mais de um inventário na mesma escritura? E aí? Dentro da mesma escritura, é possível fazer mais de um inventário? É possível, tá, pessoal? É a mesma regra do Código de Processo Civil, esses 3 incisos ali, e o que a gente mais faz é de casal, né, o marido e mulher. Quando o marido e mulher falece, o pessoal não fez da mulher, vai fazer os dois juntos, a gente pode fazer na mesma escritura. Ou quando tem um filho pós-falecido, né, esse filho pós-falecido, ou seja, ele faleceu depois dos pais, ele vai receber a herança do pai, então eu tenho que fazer o inventário dele também junto. Aí eu posso fazer na mesma escritura. Se ele é pré-falecido, ele faleceu antes, ele não recebe, né? A abertura da sucessão se dá só com o falecimento. Quem vai receber é o filho dele por direito de representação, então eu não preciso fazer o inventário dele. E aí eu consigo fazer na mesma escritura, porém fica a mesma coisa em termos de valores, porque eles são considerados atos diferentes, é como se estivesse fazendo vários inventários, várias escrituras, né? É só uma maneira de facilitar o serviço. Qual é o imposto que incide no inventário? Essa é legal. Quem que entende aí de direito tributário? O pessoal lá do fundão não me respondeu nada ainda, hein? Fundão não gosta de responder, professor? Eu não sei porque os meus alunos são virtuais, né? São tudo, a sala é tudo virtual, eu ainda não sei assim como é que é presencial. Olha lá o casal do fundão lá. E aí, casal? O ITC quem falou? A Pamela, é o ITCMD. Tudo bem. É o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. Esse imposto incide, então, nas transmissões causa-morte, que se dá no inventário pós-falecimento, e também nas doações. É o mesmo imposto. Atualmente, quem sabe a alíquota desse imposto no Paraná? Como é seu nome? Não entendi. Taylan? Daiane, perdão. Isso mesmo, Daiane. 4, agora eu sei o nome da Daiane também, Wesley. 4%, pessoal, que atualmente é a alíquota do ITCMD no Paraná. E essa alíquota é a que, infelizmente, está para aumentar, tá? Consideravelmente, viu, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar na reforma tributária, por isso o pessoal está correndo para fazer os atos que envolvem esse imposto para se manterem nessa alíquota. Né? Após a reforma ano passado, olha, eu tinha certeza que ia virar o ano e eles iam aprovar. Doutor, também? Foi um Deus nos acuda naquele cartório. Gente, que eu fiz para terminar aqueles inventários do ano, no final do ano, vocês não fazem ideia. Foi um Deus nos acuda. E aí, pode falar, diretor. Para gerar um imposto sobre determinado valor. Né? Então, a avaliação desses bens é feita pelo município ou por um avaliador? Uhum. Olha, depende, tá? Essa resposta depende. Por quê? Algumas prefeituras têm um valor que a gente considera um valor razoável para a gente apresentar, porque quando a gente faz a declaração de TCMD, né, o meu cartório não faz, né? É um serviço que as pessoas têm que buscar à parte, em escritórios, né? A gente não tem esse serviço na tabela para oferecer. Então, quando a pessoa que faz a declaração de TCMD, ela precisa apresentar lá um documento que comprove esse valor. Quando o município tem uma avaliação que seja, né, razoável, a gente faz pelo município. Lá em Jandaia dá para fazer tranquilamente, a avaliação é bem né, considerável. Então, em alguns casos é até superior ao valor de mercado, né, Wesley? Então, dá para
É, então, em alguns casos, a gente consegue. Agora, tem prefeituras que o valor é muito lá embaixo, e aí eu não faço, tá, pessoal? Eu peço para a parte me apresentar uma avaliação. Eu peço. Camboriú mesmo, esses dias eu fiz um inventário com um imóvel na Avenida Atlântica, lá, a principal avenida de Camboriú, e estava avaliado pela prefeitura num valor baixíssimo. E aí eu falei, não vou fazer. Isso aí dá problema, pessoal, né? A gente está fazendo, se a fazenda fecha os olhos, nesse momento, isso vai dar problema no futuro. Ela pode cobrar, ela tem prazo para cobrar, ela vai cobrar dos herdeiros, ela vai cobrar. Até quando a gente faz certinho, gente, a gente toma tanto cuidado, às vezes acontece. Esses dias atrás apareceu um caso nosso. A gente terminou um inventário ano passado, tá? A família, eu atendi o senhor em vida, ele fez doações com a gente, e aí eu acho que ele já sabia que ele estava doente, não sei, a família não sabia, ele não falou nada, aí nós fizemos os atos, aí alguns meses depois, lembra do senhor José Nath? Alguns meses depois veio a notícia que ele tinha falecido. E aí a gente se apegou nele, porque ele foi um dos primeiros clientes que eu atendi, depois que eu assumi, né? E eu fiquei, puxa vida. E aí nós atendemos a família, fizemos, e eles tinham uma propriedade rural. A propriedade rural é danada para dar problema. E aí nós fizemos pela avaliação do ITR, né, que a princípio eu considerava segura. E aí essa semana o contador me enviou e falou, Aline, eles reavaliaram, gente, de 1 milhão para 2 milhões. A pessoa vai ter que pagar 4% sobre 1 milhão. E aí eles estão correndo agora, e eu tive que entrar em contato com os herdeiros. A gente não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, mas poxa, eu fiz um inventário, eu me envolvi, então eu me sinto na responsabilidade de auxiliar nessa parte também, né? Eu não posso fazer mais nada, mas pelo menos posso auxiliá-los. Mas fazer o quê? A fazenda tem esse prazo, ela pode rever, então tem que tomar bastante cuidado nessa parte. Mas não é exigido assim, o avaliador credenciado lá no acontece? Não. Imita o ficam certinho? Não é que nem no judiciário. Essa parte é mais tranquila, né? É tudo a critério do tabelião. A critério do tabelião, é uma coisa que está ligada, então, à segurança do ato. Né? A gente que vai analisar ali e aí vai enviar para a fazenda. Se a fazenda passar... Muitos casos das propriedades rurais, eles já reprovam na hora. Por isso que eu fiquei chateada com essa. Porque aí eles deixaram passar, finalizamos o inventário e agora eles foram pegos de surpresa. Pode fazer pelo valor venal? Então, justamente, quando o valor venal é um valor justo, assim, é um valor que a gente considera razoável, a gente utiliza. Lá em Jandaia eu só faço pelo valor venal, não peço avaliação, porque a prefeitura tem um valor que é bem alto, né? Dá pra gente fazer tranquilo, não estamos prejudicando em nada o Estado. Agora, quando tem prefeituras que avaliam muito, muito lá embaixo, aí a gente não faz, tem que ter uma razoabilidade ali. Né? Isso não cabe contestação, pode fazer? Cabe. Nesse caso mesmo, que a fazenda analisou ali em uma auditoria, depois, né, que a gente terminou a escritura, com certeza eles vão recorrer. Vão recorrer, tá? O imposto, então, né, o ITCMD, atualmente a alíquota, já falamos. E a venda de bens. O que a gente faz quando os herdeiros não têm ali a quantia necessária para fazer o inventário? É possível fazer isso no cartório? É possível vender bens sem autorização judicial? Quem vai me responder essa? Essa é boa. Doutora já sabe? Doutora não vale, então café com leite. Hoje é possível. Isso aí, bem legal, né, gente? Então, hoje nós podemos resolver essa situação também no extrajudicial. Então, nós temos lá uma família que não tem os recursos necessários para pagar os impostos, para pagar as custas, e aí nós podemos, então, através de uma escritura, os demais herdeiros autorizam o inventariante a fazer a venda de bens, e aí temos alguns requisitos para serem respeitados nessa escritura, né? Nós temos que
constar ali todos os valores que serão pagos, todas as despesas, os valores do cartório, os valores dos impostos. Não pode ter ordem de indisponibilidade no nome de nenhum dos herdeiros. O que é a ordem de indisponibilidade de bens? Alguém já ouviu falar? Tá certo aqui? O microfone. Ordem de indisponibilidade de bens, Pamela, já ouviu falar? Mais ou menos. Fundão, ordem de indisponibilidade de bens. Daiane? Não. É assim, pessoal. É um bloqueio e não é um bloqueio. Por quê? Quando o herdeiro tem uma dívida, qualquer parte, né? Qualquer pessoa tem uma dívida, tem lá uma execução rolando, e aí o juiz determina uma ordem de disponibilidade de bens com a intenção de quitar essa dívida, de levantar meios ali para que esse credor seja, então, satisfeito. Então, é uma ordem emanada do judiciário para o registro de imóveis, e aí essa pessoa vai ficar indisponível para vender e comprar bens. Então, não pode ser registrado nada no nome dessa pessoa, porque ela tem essa ordem de disponibilidade de bens. Então, essa pessoa não vai poder fazer essa escritura aqui de venda de bens. Tá? É uma regra específica. Quando eu faço uma escritura de compra e venda, e não tem, eu também tenho que consultar. A de venda de bens, não. Tá? A do inventário, eu posso fazer. Eu consto a ordem de disponibilidade, consto a ciência de todo mundo e eu posso fazer. Chegar lá no registro de imóveis, aí é entendimento. Provavelmente vão ser registradas as outras partilhas e o da ordem de disponibilidade de bens vai ficar indisponível. Tá? Funciona mais ou menos assim. Então, quando existe essa ordem de disponibilidade de bens, a gente consulta isso, né? A gente faz essa consulta na CENIB de todas as partes. Até dos advogados, as meninas fazem. Eu falo, gente, mas não precisa fazer de advogado. Ah, não, Aline, tem que fazer outra. Tá aqui na resolução, tem que fazer de todo mundo. Meu Deus do céu, então faz o advogado. Aí eu fui perguntar para os colegas, a gente faz. Então faz. Aí esses dias apareceu lá uma ordem de disponibilidade no nome do advogado. Não, você não vai constar. Pelo amor de Deus, ele não é parte. Né? Mas enfim. Aí se chega lá no registro de imóveis, então eu fiz a escritura, não tem ordem de disponibilidade quando eu fiz a escritura. E chega lá no registro de imóveis e tem. Não vai ser registrado. A escritura não vai ser registrada. Porque vai chegar lá, as meninas vão consultar. Às vezes a pessoa fica tempo sem registrar, né? Infelizmente isso acontece. Chega lá para registrar e tá lá a ordem de disponibilidade, daí não registra, tá indisponível, tá? Então, vários requisitos aqui para essa escritura. Tem que ter uma prestação de garantia também real, fidejussória pelo inventariante. Então, o inventariante tem que prestar uma garantia para poder vender o bem e depois esse bem vai ser computado no inventário para fins de recolhimento de imposto, né? Só não vai ser partilhado porque ele já saiu do patrimônio. Ele pode pedir a gratuidade do cartório? É o quê? Entendi. Gratuidade. Oi? Pode pedir a gratuidade do cartório? Não entendi. Marido, você entendeu? Eu entendi, gente, estou brincando. É que vai contra os meus direitos. Essa não foi boa não, Wesley. Gente, tem regra para gratuidade, tá? Tem algumas regras específicas. Graças a Deus não aparece. É muito difícil aparecer. Mas tem que ser comprovado. Por exemplo, o que acontece mais? Quando a pessoa tem a gratuidade no judiciário. Então, acontece dela ter a gratuidade no judiciário e daí o título vai para registro no registro de imóveis e vai com a gratuidade. Né? Então, acontece daí dela ter que registrar, minha colega lá do registro, tem que registrar. Agora, no Notas é bem difícil, viu? Porque geralmente o pessoal está envolvendo ali está envolvendo uma atividade financeira, né? Está comprando bem, está vendendo bem, tem uma dívida, Então, está envolvendo e é difícil comprovar, né? Gratuidade acontece pouco. O incapaz. Olha que delícia isso, hein? É possível a realização de inventário extrajudicial quando existe herdeiro incapaz? Oi, doutora. Peraí. E aí, gente? Pessoal do fundão. É possível? Como é seu nome?
José? Ah, se fosse menina ia ser José, né, Maria? Mas é menina. Não vai ser mais José. Nossa, José não vai ter mais, amor. Então tá, realmente é possível, tá? É uma novidade bem recente para o extrajudicial, hoje com o herdeiro incapaz. Então, aqueles requisitos do inventário que eu passei lá atrás, antigamente, né, um tempinho atrás era partes capazes, concordância e advogado. Agora, menos um requisito, partes capazes não tem mais. Nós podemos fazer inventário com o herdeiro incapaz, com menores, né, com maiores incapazes. E para isso nós temos que observar alguns requisitos, tá? Isso está lá no artigo 12A, veio com a resolução 571 de 2024. Aqui está errado, tá, pessoal? A resolução 35 de 2007. Escapou aqui. E a resolução 571 de 2024. Então é bem recente. Essa resolução, então, trouxe essa possibilidade, a escritura pública, então, que inclua menor ou incapaz, desde que o quê? Então, é mais ou menos assim. Quando a gente está fazendo um inventário com partes capazes, nós temos a liberdade de dispor, de dividir esse patrimônio da forma que mais, como eles estão em acordo, a gente sempre pergunta, como que vocês querem ficar na partilha de bens? Claro que existem alguns limites legais, mas as pessoas podem escolher isso, né? Eles podem ali entrar num acordo, por exemplo, existem 3 herdeiros e 3 bens de 100 mil reais. Eu posso deixar cada um com um bem, eu não preciso deixar cada um com 33,33% dos 3 bens. Eles podem ficar cada um com um bem, desde que o quinhão deles seja equivalente ao que eles têm direito, né? Senão ele vai pagar a diferença de imposto, daí considera que um está transmitindo para o outro. No caso de menor incapaz, não pode, tá? O incapaz ele tem que ter uma porção certinha que ele tem direito de cada um dos bens. Esse é um requisito para a gente fazer a escritura do incapaz. O outro requisito é que passe pelo crivo ministerial, então. Eu tenho que fazer a escritura, mandar lá para o Ministério Público dar um parecer favorável, e aí a gente consegue concluir a escritura com o parecer favorável do Ministério Público. Então, demora um pouquinho mais do que os outros, né? Porque vai lá para o MP, mas está acontecendo. Graças a Deus, a gente tem feito, já concluí alguns inventários, e está acontecendo mais uma coisa importante para o NOTS, né? A eficácia da escritura pública de inventário com interessado menor incapaz dependerá da manifestação favorável do Ministério Público. Então, condição de eficácia. Pergunta boa de prova é essa, hein, doutor? Tá, estamos quase finalizando, tá, pessoal? O que se entende, então, por planejamento sucessório? Falando assim, planejamento sucessório, o que passa pela sua cabeça, Wesley? Muito bem, exatamente. Exatamente, né? É planejar em vida o que você quer que seja feito com o seu patrimônio depois do seu falecimento. Hoje em dia, a gente tem sido cada vez mais procurado, então, pelos usuários dos serviços do cartório para fazer isso, planejamento sucessório, né? Qual que é a maneira mais adequada da gente, né? Qual que é a maneira mais indicada, mais segura de se fazer isso, né? Nós temos vários instrumentos que possibilitam isso. O testamento é um deles, porém o testamento você não pode no inventário. Você vai ter que fazer vai fazer o testamento agora e depois você vai ter que cumprir ele no inventário. Não, mas eu quero planejar e eu quero que seja definitivo. Eu não quero que os meus filhos façam inventário. Aí é doação, tá? Então você pode fazer doação com reserva de usufruto vitalício e doação sem reserva de usufruto vitalício, tá? Qual que é a diferença, então? Com a reserva de usufruto vitalício, o doador ele vai ficar seguro. Ele tem uso, fruição, ele vai receber as rendas daquele bem, ele vai ficar seguro. O donatário ele não vai poder vender aquele bem. O senhor tá assim, ó, o que foi? O senhor tá querendo fazer uma pergunta para mim? Vai forçar aqui, ó. Então, assim, na doação com reserva de usufruto, então ela é a mais indicada e tem mais uma vantagem. Daqueles 4%, viu, Daiane? Daqueles 4% lá do inventário, na doação com reserva de usufruto, só vai pagar 2%. Isso aí.
Vai pagar 2% agora e 2% só quando baixar o usufruto. Né? Como que a gente baixa esse usufruto? Baixa em vida, com a renúncia, ou baixa lá na frente quando do falecimento. É isso que eu falei que está tendo multa. Quando falece tem que correr da baixa. Daí não precisa nem de escritura quando falece. É só ir lá, pagar os 2% e fazer a baixa no registro de imóveis. E a doação sem reserva de usufruto. Não, eu quero doar, fazer uma doação plena. Eu não quero ficar com usufruto, eu quero distribuir meu patrimônio, eu quero que fulano fique com esse bem, fulano fique com esse bem, fulano fique com esse bem. A gente tem que respeitar algumas regras? Tem, claro, né? Existe lá as regras, as mesmas do testamento, né? Ele não vai poder fazer uma doação em vida que ultrapasse lá as regras de direito sucessório, porque no futuro ele vai poder, os herdeiros vão poder questionar, né? Vira uma doação inopciosa que chama, né? Existe ação para ser questionada, tem prazo para questionar essa ação. Porém, acaba que a gente faz de forma assim, eles entram em acordo, às vezes fica lá uma diferencinha ou outra, mas é muito difícil no futuro de comprovar, né, que ele faz a doação de todo o patrimônio. Esses dias eu recebi um casal e eles falavam assim, hoje à noite, na noite passada a gente fez o sorteio desses bens aqui. Então a gente quer que você faça a escritura dessa forma aqui. Hoje à noite nós vamos fazer o sorteio dos outros. Ah, que bonitinho! Eles iam para casa, saíram do cartório e iam para casa fazer um sorteio dos outros bens. Então, eles iam deixar tudo já resolvido em vida. Né? Pessoal, então, era essa, tá? A minha mensagem aqui para vocês. Eu vou me abrir agora, né? Depois eu faço uma finalização, mas eu vou me abrir agora. Se vocês tiverem dúvidas sobre a carreira, sobre o cartório, sobre concurso, sobre minha preparação, sobre o tema aqui tratado, né? Fiquem à vontade, então, para tirar dúvidas. Vocês responderam as minhas perguntas, agora eu respondo as de vocês. Doutora, eu tenho uma pergunta. Você falou sobre o concurso, seria interessante você também falar sobre as cláusulas sensitivas de penhorabilidade, publicabilidade, finalizabilidade. Boa, realmente. Na doação, pessoal, nós podemos colocar várias cláusulas dentro da escritura, a fim de proteger esse patrimônio doado, né? Existem as cláusulas, então, de incomunicabilidade, essas cláusulas são as mais utilizadas, né? Essas 3 cláusulas que ele mencionou. O que é incomunicabilidade, então? Que não vai comunicar, eu quero doar para o meu filho, mas eu não quero que comunique ali com o cônjuge dele. Penhorabilidade é proteger o patrimônio de alguma penhora, né, eventualmente existente. E inalienabilidade é que ele não vai poder vender. Né? Eu vou doar para você, mas você não vai poder vender. Existem outras cláusulas também que você pode fazer, que me ajude aí, Dr. Carlos. Essas são as mais usadas. Outras cláusulas que a gente pode colocar na doação, quando o direito de acrescer, né? Mais uma cláusula. O que é o direito de acrescer? É o casal que está doando. Eu falo para as meninas, indiquem para o pessoal fazer isso. Faz todo sentido, veja. O casal está doando e ele está doando com reserva de usufruto. Cada um vai ficar com uma reserva, certo? Então, eles têm, tipo, 25%, se a gente entender assim, de reserva de usufruto, né? Porque eles ficam com 50%, entre aspas. Quando um falece, ele já vai ter que baixar o usufruto dele. E aqui ficou vivo, só vai ter mais os outros 25. Então, o direito de acrescer faz com que, quando um falece, o outro fique com o acréscimo, então, o direito de acrescer do que faleceu. Ela vai ficar com todo o usufruto. Reversão. A reversão. Muito legal essa cláusula. A cláusula de reversão se dá como, então? Quando eu dou para o meu filho e ele falece antes de mim, a cláusula de reversão faz com que esse bem volte para mim. Né? Se não tem essa cláusula de reversão, o bem ele vai para os sucessores do meu filho, que nem sempre é o ascendente. Né? Em alguns casos mas se tiver descendente, vai ser o descendente. Obrigada, muito bom. Oi. A questão da doação, quando se for que a pessoa não tem herdeiros, só colateral. E a pessoa queira doar isso com uma organização. Tem como? Tem como, porque ela só tem esse limite de 50% quando ela tem os herdeiros necessários, né? Que são, como eu já disse, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro.
Se ela não tem nenhum herdeiro necessário, ela pode doar 100% do patrimônio dela para quem ela quiser. Para uma organização, para um primo, para uma pessoa estranha, para quem ela quiser. Ela é livre. Se essa pessoa fizer um testamento e, com o passar dos anos, ela perder esses imóveis, não tem mais. E está previsto lá no testamento. Aqui. O testamento perde o efeito. Né? Não vai ter mais como fazer com um bem, com todos. Enfim, não vai ter mais bem para cumprir esse testamento. Aí ele não vai ser cumprido. Tem aí, saiu na internet, não sei se é verdadeiro ou é fake, que o Neymar recebeu, doaram para ele 1 bilhão patrimônio gaúcho lá. E esse doador, ele tem 30 e poucos anos. Né? Quer dizer, isso pode, vai, e se ele perdesse 1 bilhão? Né? Já era. É muito novo, né? É, isso aí, isso mesmo. Pode vender, o doador dele pode vender. Pode, porque ele não doou. Ele não é o doador. Ele é o testador. Então, o testador, ele faz o testamento ele é um ato sigiloso, tá, pessoal? Ele vai ficar lá guardadinho, se ele fizer um testamento público, ele fica guardadinho no meu cartório. Eu só posso dar uma certidão desse testamento para o próprio testador, ou com ordem judicial, ou mediante a apresentação da certidão de óbito. Tem restrição ali para o testamento. Então, o testamento, ele é um ato que ele vai ficar ali guardadinho e o testador, ele tem livre disposição do patrimônio dele, por mais que ele tenha testado. Diferente do doador. O doador, se ele doa, aí ele não pode mais fazer nada com o bem, porque ele já doou. Ele já transmitiu. O testamento, não. Não entendi? Pode se cancelar e notificar o testamento. Notificar o testamento? Modificar. Modificar. Isso. Um testamento novo, ele já modifica e revoga o anterior. Tá? Então, é só fazendo outro testamento que isso aí já se resolve. Isso mesmo. Pois não. Eu acho que a melhor coisa para se fazer é uma opção também, né? É uma opção, porém, né, é que a gente respeitosamente discorda do senhor por conta da segurança jurídica, né? Já tem ali, dentro dessa reforma tributária mesmo, tem um possível artigo que fala que todas as holdings serão revistas, porque em muitos casos, na holding não são recolhidos os impostos devidos, né? Então, o Estado, ele pretende, ele já vai ter que baixar o usufruto dele. E aqui ficou vivo, só vai ter mais os outros 25. Então, o direito de acrescer faz com que, quando um falece, o outro fique com o acréscimo, então, o direito de acrescer do que faleceu. Ela vai ficar com todo o usufruto. Reversão. A reversão. Muito legal essa cláusula. A cláusula de reversão se dá como, então? Quando eu dou para o meu filho e ele falece antes de mim, a cláusula de reversão faz com que esse bem volte para mim. Né? Se não tem essa cláusula de reversão, o bem ele vai para os sucessores do meu filho, que nem sempre é o ascendente. Né? Em alguns casos mas se tiver descendente, vai ser o descendente. Obrigada, muito bom. Oi. a questão da doação, qual como se for que a pessoa não tem herdeiro, só colateral. E a pessoa queira doar isso como uma organização. Tem como? Tem como, porque ela só tem esse limite de 50% quando ela tem os herdeiros necessários, né? Que são, como eu já disse, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Se ela não tem nenhum herdeiro necessário, ela pode doar 100% do patrimônio dela para quem ela quiser. Para uma organização, para um primo, para uma pessoa estranha, para quem ela quiser. Ela é livre. Se essa pessoa fizer um testamento e,
com o passar dos anos, ela perder esses imóveis. Não tem mais. E está previsto lá no testamento. Aqui. O testamento perde o efeito, né? Não vai ter mais como fazer com um bem, com todos, enfim, não vai ter mais bem para cumprir esse testamento. Aí ele não vai ser cumprido. Tem aí, saiu na internet, não sei se é verdadeiro ou é fake, que o Neymar recebeu, doaram para ele 1 bilhão patrimônio gaúcho lá. E esse doador, ele tem 30 e poucos anos. Né? Quer dizer, isso pode, vai, e se ele perdesse 1 bilhão? Né? Já era. É muito novo, hein? Isso aí, isso mesmo. Pode vender, o doador dele pode vender. Pode, porque ele não doou. Ele não é o doador, ele é o testador. Então, o testador, ele faz o testamento ele é um ato sigiloso, tá, pessoal? Ele vai ficar lá guardadinho, se ele fizer um testamento público, ele fica guardadinho no meu cartório. Eu só posso dar uma certidão desse testamento para o próprio testador, ou com ordem judicial, ou mediante a apresentação da certidão de óbito. Tem restrição ali para o testamento. Então, o testamento, ele é um ato que ele vai ficar ali guardadinho e o testador, ele tem livre disposição do patrimônio dele, por mais que ele tenha testado. Diferente do doador. O doador, se ele doa, aí ele não pode mais fazer nada com o bem, porque ele já doou. Ele já transmitiu. O testamento, não. Não entendi? Pode se cancelar e deixar o testamento. Notificar o testamento? Modificar. Modificar. Isso. Um testamento novo, ele já modifica e revoga o anterior. Tá? Então, é só fazendo outro testamento que isso aí já se resolve. Isso mesmo. Pois não. Eu acho que a melhor coisa para se fazer é uma opção também, né? É uma opção, porém, né, é que a gente respeitosamente discorda do senhor por conta da segurança jurídica, né? Já tem ali, dentro dessa reforma tributária mesmo, tem um possível artigo que fala que todas as holdings serão revistas, porque em muitos casos, na holding não são recolhidos os impostos devidos, né? Então, o Estado ele pretende rever essas holdings para que sejam, então, recolhidos esses impostos que eventualmente não foram. Então, muita gente fica nessa dúvida de, eu faço doação, eu faço um holding, né? Mais uma vez, respeitosamente, eu considero mais segura a doação, que vai recolher todos os impostos certinhos e vai fazer a transmissão do patrimônio de uma maneira mais segura. Pois é. Pode, se ele respeitar as regras do direito sucessório, né, tendo herdeiros necessários, ele vai poder testar, né, em 50% de tudo que ele tem para esse afilhado, essa pessoa, tá? Para qualquer pessoa, 50% sempre é livre. Para se fazer um testamento, tem idade mínima? Há algum requisito em relação à capacidade ou não do testador? 18 anos, né, para se fazer 18 ou 16, né, meu Deus, 16 anos, já faz ato no cartório, então com 16 anos, e a idade máxima não existe, só que ela tem que ter o critério do tabelião de verificar, então, se ele tem todas as condições, né, pessoal? Eu não posso, com exceção do inventário, a gente não pode fazer ato para a pessoa que não está em plena capacidade mental. Então, para a pessoa manifestar a vontade, ela precisa, então, muitas vezes eu faço entrevista com a pessoa, né, quando ela é muito de idade, independente dela assinar, tá, pessoal? Por mais que ela não assine, não consiga assinar por conta da idade, mas se ela tiver consciência do que ela está fazendo, do que ela está assinando,
Muitas vezes a gente conversa com senhor e senhora que não tem mais capacidade para assinar, não tem mais capacidade física, porém a capacidade intelectual está plena. Então eu posso fazer qualquer ato para essa pessoa. Agora, se ele está atrapalhadinho, né, às vezes começa com Alzheimer, tem lá no cartório fazer procuração, ai gente, corta o coração, mas a gente não pode fazer, tirar um testamento. Isso não pode ser filmado. Na videoconferência do e-notariado. Se eu faço, eu já fiz testamento pelo e-notariado, aí vai ficar lá gravado. Até, inclusive, agora o senhor falou, me veio a doação de órgãos, tá, pessoal? Hoje, no cartório, é possível manifestar em vida a vontade de ser um doador de órgãos. E isso também fica gravado, porque a gente obrigatoriamente tem que fazer pelo e-notariado. Agora, quando é físico, né, quando não é um ato digital, aí são 2 testemunhas que vão garantir essa, juntamente comigo, né, que tem fé pública, 2 testemunhas mais o testador, entram comigo na sala somente essas pessoas, porque é um ato sigiloso, e aí ali vai garantir a segurança do ato. Essas testemunhas no testamento são muito importantes, né? Direto, gente, chega ali no meu cartório, pessoal querendo questionar testamento, que não sabia que existia, foi feito esse testamento aqui, minha mãe já não tinha condições. Tem tabelião que pede atestado médico. Eu, às vezes, peço para procuração, que eu vejo que a pessoa não está muito legal, daí eu peço e arquivo. Mas para testamento eu só faço se a pessoa está, assim, mesmo completamente em condições, porque é bem, bem sério, né? Ela tem contato com as testemunhas, elas acabam sendo, né, responsáveis por um ato mentiroso, né? Muita responsabilidade. Pois é. Então, tive uma aluna aqui que ela recebeu a herança e uma condição para ela usufruir do bem da herança, ela tinha que estar matriculada, né? Ah, que legal! Mas só que ela matriculada, né, mas ela não estudava. Pelo amor de Deus. Tal, teve uma busca de vestibular, né? Uhum. Como que é essa situação assim? Legal isso? É mais uma cláusula, então, que pode ser colocada nas doações, né? São cláusulas, é uma doação condicional que chama, a gente pode fazer também isso em testamento. Se passar no concurso, se tiver matriculada, então tem que observar, tem que cumprir o requisito, e aí, possivelmente, essa doação vai ter que ir para o crivo do judicial, para o judicial autorizar. Né? Tem algumas coisinhas que, infelizmente, a registradora mesmo acredito que não registraria sem passar por uma autorização a cumprir o requisito, e aí vamos registrar então em nome dela. Mas é legal, eu nunca tinha visto assim, né? Só na teoria mesmo. Oi. Vocês podem contestar tudo, campeão? Contestar? Contestar tudo? Não. No extrajudicial, o requisito é sempre a concordância de todos, tá? O que a gente faz ali sempre tem que estar de acordo com a vontade ali de todo mundo tem que estar de acordo. A usucapião tem algumas regras específicas, por exemplo, é uma das únicas regras de territorialidade para atos físicos, então eu só posso fazer escritura de usucapião de imóvel dentro da minha circunscrição, dentro de Jandaia do Sul. É a primeira coisa. E aí a gente faz, né, já fiz várias escrituras, né, e tem a adjudicação compulsória, também é um tema novo, que ela está ali, né, praticamente é uma ata também, como a ata de usucapião. A adjudicação ela é um pouquinho mais delicada, né, antes só podia ser feita no judiciário também, mais ou menos aqueles mesmos requisitos, precisa da prova de quitação, o doutor Carlos já fez lá no nosso cartório, precisa da prova de quitação, então, daquele contrato que foi feito lá atrás e que por algum motivo não conseguiu fazer a escritura de transmissão. Mas contestar a gente não pode. Será que a contestação tem que ser no procedimento dos notas? Mas aí o notas contestar? Aí não é o tabelião. Será que é isso? Então, o tabelião, o tabelião tem a liberdade de falar que não tem esse requisito. Aí ele comenta não fazer, ou vai judicial. Aí faz o procedimento. O tabelionato faz escritura, documentação, e leva para o registrador, e
e processados por estapião. Aí as partes, né, o titular titular, que está na matrícula, ele pode contestar só que no registro de imóveis. Aí nós também não, é o no registro de imóveis. Quando o registrador nega o pedido, o senhor quer dizer? Isso. Aí tem lá um procedimento no registro de imóveis, realmente. E se for negado, aí tem que ir para o judiciário. Obrigada, doutor Carlos. Aconteceu isso com a minha família. Entre nós somos 3 irmãs. Quando foi feito dividido aos bens, uma delas não foi dividida, porque ela cresceu em outra família. Por que isso acontece? Foi dividido somente por 2. Ela estava registrada em nome do seu pai, da sua mãe? Não. Não, é por isso, tá? Então, para ter, tem que ter. A família inteira estava consciente que ela era. Entendi. Por alguma razão, não foi registrada, né? Aí ela precisa buscar, então, esse reconhecimento de paternidade antes de reclamar a herança, né? Já tive casos assim lá no cartório do pessoal, olha, nós temos aqui uma irmã que não foi registrada, mas a gente reconhece ela como irmã, a gente quer colocá-la dentro do inventário. Eu não posso colocar, porque ela não tem paternidade reconhecida, ela não tem legitimidade para ser uma herdeira. Aí ou vai para o judiciário, ou eu faço um inventário do jeito que eu consigo fazer, que é o que a lei prevê, e depois faço uma doação dos irmãos doando a parte dela. Era isso que o doutor ia falar? Porque aí compensa ela, entendeu? E não foi resolvida em vida essa questão. Tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito mais uma vez a oportunidade, tá? Eu gosto sempre de falar desses temas e notas, né? Que hoje é a minha vida, graças a Deus, né? Como eu disse, foram muitos anos de estudo, né? Uma longa caminhada para a gente conseguir essa aprovação. E hoje somos muito felizes. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês que no cartório não é um lugar, não quero que vocês tenham essa impressão ruim de cartório, tá? Aos poucos, essa nova geração aí de concursados, nós queremos mudar essa visão do cartório. O cartório não é esse lugar ruim que você só vai para pagar taxa, né? É um local em que você vai para ter segurança jurídica em todos os seus atos. Então, você busca segurança jurídica, você vai encontrá-la no cartório. E é um local que você deve ser bem atendido, tá? Então, os usuários, eles estão ali para serem servidos, porque, como eu disse, nós prestamos um serviço público. Então, não tem essa mais de maltratar o usuário, tá, pessoal? Vocês têm que ser bem atendidos nos cartórios. E uma última coisa, né? A educação, pessoal, é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Diz Nelson Mandela. Estudem, pessoal, vale a pena, tá? Estudem bastante, aproveitem a oportunidade, vocês que estão aqui nessa faculdade, né? Tão boa, tão organizada. Aproveitem esse momento, se dediquem. É doloroso, é um pouco doloroso, anos aí de luta, mas depois vale a pena, tá? Então, estudem e mudem o mundo. Obrigada. Agradecemos a brilhante palestra, que muito contribuiu para o enriquecimento e valorização do evento. Convido o diretor, professor doutor Ivan Carlos de Moraes, para fazer a entrega do certificado ao palestrante. Tem que voltar aí. Por que você me deixou descer? Certificado assinadinho também. Muito Meus obrigada. parabéns. Muito obrigada. Excelente. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Ah, tá. Convido a coordenadora do conteúdo, professora Leocádio, para fazer a entrega da lembrança à palestrante.
agora, ele que vai aproveitar. Ah, é? Obrigada. Excelente. Mas que bom. Espero que tenha parecendo edição. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. Não tô querendo fugir, não, tá? Se quiser, eu fico mais um pouco. Tenho certeza que eu posso ir. Agora você pode ir. Pessoal, agora vamos dar um tempo da noite. Ai, minhas pernas. Doutor, vai ser diferente lá, tá? Oi? Vai ser diferente lá. Parabéns. Hoje o sorteio vai ser de forma diferente. A gente vai ter a caixinha. A questão da doação de órgãos. Como que eu faço? Você tem que ir no cartório e fazer o certificado digital. E aí, com o certificado digital, você vai ter um aplicativo, você consegue pedir da sua casa, fazer a vídeo, tudo da sua casa. Mas a única coisa que precisa é um certificado digital. Você faz em qualquer cartório de notas. Você pode fazer no meu cartório. Você pode entrar em contato com a gente. Porque assim, eu sinto vontade de não tenho coisa. Aí eu pensei nisso, só que eu não sabia como foi. Meu cartório ganhou o prêmio de Número 91. mais a EduCare, que é a autorização de doação eletrônica de órgãos no Paraná. Não, pelo menos. Número 1. Estou trocada.
81. 81. Cinquenta. Valeu, consultora, agora? 72. Setenta e seis. Noventa. Dezoito. Quarenta e sete.